Eu sou Camila Figueiras e este é o Ilumina, o podcast que clareia. E o tema de hoje é a nova economia e o trabalho. Seja muito bem-vindo por aqui. Então a gente vai começar falando aí sobre esse tema, trabalho, nova economia, e a gente vai entender um pouquinho por que as pessoas estão tão infelizes no trabalho, né? Quantas pessoas a gente escuta por aí falando que não estão satisfeitas dentro do trabalho que elas exercem ali no dia a dia, né? O que acontece é que hoje realmente a grande maioria das pessoas, só 15% das pessoas que estão no mercado de trabalho estão felizes e satisfeitas com o seu trabalho. Por que isso acontece, né? Então, essa conversa de hoje, ela vai nos levar a refletir sobre isso. E eu vou trazer, claro, obviamente, aí, né, a minha opinião sobre essa questão a partir das minhas vivências, experiências e toda a minha experiência que eu tenho acompanhando pessoas dentro dessa jornada aí para encontrar o propósito e o seu caminho. Eu acredito, dentro da minha visão, que o grande erro, o maior dos erros que acontecem hoje na nossa sociedade, que lá atrás, né, na sociedade ancestral não acontecia, é que as pessoas estão indo para o trabalho sem se conhecer, sem buscar aí esse autoconhecimento. E isso, gente, é praticamente a gente buscar encontrar uma agulha dentro de um quarto escuro. Então é muito difícil a gente ir buscar um trabalho que nos traga autorrealização, satisfação, essa felicidade sem antes aí a gente buscar o autoconhecimento, mas aquele autoconhecimento de maneira profunda. Aqui a gente não está falando de teste de personalidade, né? Ou aquele monte de coisa que a gente vê por aí, mas esse caminho, né? Trilhar esse caminho rumo ao nosso interior. E muitas vezes, quando a gente é pequeno, a gente nos inspira, né? Nós nos inspiramos em coisas que a gente vê, em pessoas de sucesso, né? De repente eu sou pequenininho ali, eu vejo um médico, né? E a minha mãe fala, olha, esse é o doutor tal, né? E eu acabo me inspirando ali. Ou somos influenciados aí pelo meio que nós vivemos, né? O meio, ele também nos molda a acreditar e a nos inspirar que a gente, né, de repente faz parte de algo ali. E isso é muito complicado porque o fato, né, da gente de repente trabalhar essa inspiração e viver focado, né, em algo ali e não entender quem a gente é e o que a gente realmente quer, nos faz às vezes ter escolhas erradas e a gente ficar girando em círculos aí na vida, né? Quanta gente a gente conhece aí que tá perdido, tá se sentindo perdido, né? Então, quando a gente vai buscar um trabalho, a gente tem que ter ali algumas informações que são imprescindíveis para que a gente possa ter essa felicidade, essa autorrealização. E na maioria das vezes, assim, pelas análises que eu fiz, né, de todos os acompanhamentos que eu já fiz aí de pessoas, a grande maioria não está alinhada com a essência, né? O trabalho não está alinhado com a essência. Então, a pessoa, ela certamente foi influenciada de alguma maneira por essa escolha, né? Quando o jovem, ele vai buscar uma profissão, então nem sempre ele tem essa orientação, né? A grande maioria das pessoas não tem essa orientação aí sobre buscar um trabalho alinhado com propósito. E a gente acaba sendo aí influenciado, né? Então é por isso que, sob o meu ponto de vista, né, que as pessoas hoje estão tão infelizes dentro dessa jornada profissional. E também eu quero falar com vocês sobre essa nova economia que a gente tem escutado falar aí, né? O que é essa tal de nova economia? A nova economia já está entre nós já há alguns anos. Há uns 9 anos atrás, quando eu dava aula aí de gestão, eu já falava para os meus alunos, né, que a gente iria um dia adentrar nos portais dessa nova economia e que tudo seria aí diferente, né? Mas muita gente na época não acreditou. Então hoje a gente já está vendo aí muita coisa mudar dentro do trabalho. E daqui a alguns anos
O mundo do trabalho vai ser totalmente diferente do que a gente conhece hoje. Quando a gente fala de nova economia, a gente está falando também dos estudos aí das novas gerações, né? Essas gerações que estão vindo agora, elas têm outros vieses aí, elas têm outras aspirações, né? Vem com uma cabeça totalmente aberta, totalmente diferenciada. Buscam outras coisas. Então, daqui a alguns anos, né, a old school já vai ter saído do mercado de trabalho, né? Quem vai assumir realmente é essa nova geração. E a gente vai ver aí muita coisa diferente acontecer. Inclusive, essas profissões que existem hoje, certamente no futuro, ou vão ser muito diferentes, ou vão, né, algumas profissões realmente não vão estar aí mais ativas no mundo. Por isso que é importante a gente entender aí realmente, né, aqui a gente veio, por que a gente está aqui, né, qual é a nossa jornada aí de alma, já parou para pensar sobre isso? Como que tá aí reverberando, né, essa nova economia na sua vida? Como que isso tem se apresentado para você? Você já tem visto, né, essa nova economia agir? A gente vê aí as novas profissões surgindo a cada dia. Quando eu pergunto pro meu filho, né, ele tem 8 anos, filho, o que você quer ser quando crescer? Ele fala, eu quero ser youtuber. Então a gente vê né, essas gerações já com outras ideias aí, mentalidades, tá? Isso já faz parte também de toda essa mudança, né, inclusive financeira. Nós vamos passar por uma mudança financeira também que tem a ver, né, com essa nova economia. Mas eu quero falar também, né, já que a gente está falando de nova economia, sobre qual é o nosso papel então nessa nova economia, qual é o nosso papel na construção dessa nova sociedade. E muitas vezes a gente coloca ali a responsabilidade da mudança, a responsabilidade da transformação do mundo na política, em pessoas lá fora, né, e a gente esquece que existe uma parcela de responsabilidade que cabe a nós. O que a gente está construindo, trazendo hoje, manifestando hoje na sociedade, que vem contribuir, né, com essa mudança. Então a gente precisa começar a pensar sobre isso, nosso papel ativo hoje dentro da sociedade. E esses trabalhos, né, que estão vindo agora, aflorando realmente, que estão alinhados com essa nova economia, são trabalhos também que transcendem aí o ter e o ser, né, na construção de uma nova sociedade. Então eu falo muito sobre essa mensagem de alma que a gente manifesta no mundo. Então tem muita coisa, né, gente? A gente sabe que tem muita coisa aí que a sociedade precisa. A gente tá com um problema muito sério, que é a questão ambiental. A gente não sabe mais o que a gente faz com o lixo aí, né? E outras coisas. Então qual é o nosso papel dentro de tudo isso? A gente precisa pensar sobre qual a nossa contribuição dentro, né, dessa sociedade, senão a gente fica ali um ser passivo, né, só culpando outras pessoas. E então isso é muito importante, essa mensagem é muito importante a gente pensar, porque isso tem muito a ver também com essas novas profissões, né, com aquilo que realmente vai estar em alta aí no futuro, né, que já está acontecendo. Fim de semana eu fui numa palestra de uma pessoa que criou um negócio totalmente disruptivo, mas que ele traz uma mudança social ali muito significativa com relação às águas, enfim, né, e como a gente transforma aí o mundo, a sociedade, né? Ele criou uma empresa realmente para pessoas que não têm acesso a recursos financeiros. Então, gente, isso é muito legal, né? Então é algo que a gente precisa começar a falar sobre isso com as pessoas. Pode até parecer um tema muito distante da nossa realidade, mas isso tem tudo a ver com a nossa vida, né? Com a vida que a gente tem aqui e agora, que daqui a um tempo, né, se a gente não pensar sobre isso, viver aqui na Terra vai se tornar realmente insustentável. Então é um tema de pauta aí que eu acredito que a gente precisa trazer muito à tona. E essa nova era, né, ela traz muitas mudanças aí para o trabalho.
E quando a gente fala de mudança, a gente fala também de adaptação. Como que tá aí o nosso perfil de adaptação para esse mercado, né? Então é importante realmente a gente buscar trabalhar dentro de nós essa adaptação, né? A gente se permitir passar por mudanças, entender que vem coisas muito diferentes por aí. A gente vê pela tecnologia, né? Como tem avançado aí as inteligências artificiais. O meu marido, ele trabalha na área de TI e uma vez ele foi numa conferência aí da área de TI e ele voltou abismado. Ele falou para mim, olha, se realmente acontecer tudo aquilo que falaram pra gente lá na conferência, o mundo vai mudar totalmente daqui 10 anos, né? Então, o trabalho vai mudar muito, principalmente com relação a isso que eu falei para vocês das gerações aí, né? Dessas novas gerações que estão vindo. O meu filho, os filhos do meu filho, né? Então toda essa galera que tá vindo agora, que eles trazem aspirações diferentes e muitas vezes aspirações que estão conectadas com o coletivo. Isso é muito legal, né? É um ponto muito positivo. Essa nova economia, ela fala de coletividade, ela fala de igualdade, ela fala de uma sociedade mais justa, ela fala de causas ambientais, ela fala que tudo está integrado, né? A gestão holística, ela fala sobre isso, ela fala que a empresa, ela tem responsabilidade sobre tudo que está ali ao redor dela também. Então, se ela está inserida num bairro, ela tem responsabilidade sobre a parte social ali daquela região, né? Ela tem responsabilidade sobre o meio ambiente e onde ela está jogando ali, né, os resíduos, né? Então, isso está muito conectado, tá? O futuro do trabalho, ele está muito conectado realmente com todos esses temas que a gente trouxe aqui e também com essas gerações. Então, precisa ter um estudo aí também sobre isso, é importante, né, a gente ouvir essas crianças aí, adolescentes, jovens que estão vindo agora e muitas vezes eles trazem ideias aí que a gente já abandonou, né? Que a gente até teve quando era criança, mais jovem, mas a gente acabou sendo levado, engolido pelo sistema, né? E acabou entrando nessa rodinha, né? Acabou sendo engolido e levado aí pela rotina. Então, gente, essa é a mensagem de hoje. Vou deixar aqui para vocês pensarem como que tá aí a vida de vocês com relação, né, a essa nova economia, como que tá esse planejamento com relação ao futuro. O seu trabalho, ele tá alinhado aí com essa nova economia. Então, é esse tipo de assunto que a gente fala por aqui, a gente traz isso para discussão, para que realmente isso seja falado, né? Falado cada vez mais, para que a gente saia realmente né, do desconhecimento e a gente possa acessar esse novo assunto aí que precisa ser falado e discutido por todos nós. Então, agradeço aí a participação de vocês. Hoje a gente falou sobre nova economia e a relação com o trabalho, com as novas gerações. Fica por aqui se você quer mais temas como este.